Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Dando uma continuação à playlist que criei sobre Cabala e espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre a consciência, né? O que é a consciência, aonde ela habita, que poder ela tem, se podemos usar ela ao nosso favor ou se alguém que está fora pode usar e nos dominar. Então, o fator consciência, né? Ele, nesses últimos anos, com o avanço ou com o estudo da física quântica, tem se falado mais sobre a consciência, como é que ela age, de onde ela vem, se está fora, se está dentro, se pode criar realidade exterior ou interior. Então, baseado nisso, dentro dessa série, né, dessa playlist, esse é o 4º vídeo, tem vídeos falando sobre temas importantes dentro da playlist, né, a playlist por nome A Espiritualidade e a Kabbalah. Então, antes de começar esse papo sobre consciência, certo? Peço para vocês que vocês curtam o canal, compartilhem, dá o like e comenta, tá certo? Para que nós possamos ter um engajamento melhor no canal A Luz da Kabbalah, trazendo luz para a consciência humana e tirando algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas sobre aquilo que envolve a espiritualidade, religiosidade, aquilo que já está exposto, né? Que foi exposto para nós e colocada como verdade absoluta. E a Kabbalah vem mesmo nesse caminho de quebrar paradigmas, mexer com a consciência que já está, vamos dizer assim, implantada em nossa mente, e como a gente pode fazer isso, trocar de consciência, renovar a consciência. Que revolução pode haver dentro de nós se a consciência for mudada, tá certo? Ontem eu ouvindo um vídeo rápido no Instagram da Casa do Saber, é uma comunidade filosófica de estudos, e lá tem vários filósofos, professores, doutores, cientistas, psicólogos, filósofos. E lá a Casa do Saber, nas redes sociais, tem essa pegada de trazer assuntos bem interessantes. E eu não me lembro o nome do professor, do filósofo, não sei se é professor, se é físico, ele falava sobre Alzheimer, né? E aí ele tocou no fator como o Alzheimer, uma doença que afeta muita população brasileira, mundial, de forma geral, mas ela fala que alguns países têm diminuído e até eliminado doenças, né? Diminuído 50% a doença em certas pessoas ou na população de modo geral. E eu já estava pensando em fazer esse vídeo falando sobre a consciência, né, dentro da Cabala espiritual, dentro da Cabala espiritualizada, tá certo? E aí ele me deu um toque bem interessante. Ele fala que para diminuir o Alzheimer em 50%, certo? Ele falou que quando aprendemos uma língua nova, quando fazemos esses 3 vezes por semana, ou criamos atividades novas no dia a dia, tá certo? Não só ligado à questão de atividades, mas ler um livro, aprender uma língua nova, aprender algo novo todos os dias, atrasa em 5 anos o Alzheimer, ou até diminui o Alzheimer em 50%, ou as chances que você tinha são diminuídas de ter o Alzheimer, tá certo? E ele falou que a consciência é muito importante para isso. A gente acredita que a consciência não tem nada a ver ou não influencia o nosso corpo. E ele fala isso abertamente no vídeo, dizendo que a consciência cria, de certa forma, coisas negativas ou positivas que levam a pessoa a ter Alzheimer. Então, eu vou ler aqui um texto de um livro, tá certo? Muito bom. E vou tentar passar para vocês a mensagem do poder que tem a consciência nos dias de hoje. Hoje nós estamos quinta-feira, tá certo? E nós estamos presenciando os noticiários do ataque, né, da invasão da Rússia à Ucrânia, 2 países europeus, e que coloca, vamos dizer assim, a paz mundial em desestabilizada. Então, assim,
falando um pouco sobre a guerra e a consciência, John Stanford, um estudante da psicologia junguiana, no seu livro O Encontro da Sombra, um livro muito bom, ele fala que a guerra, seja ela de homem para homem, né? Vamos dizer assim, de pessoa para pessoa, é algo que está dentro do homem não resolvido, ele quer guerrear com o outro fora. Ele fala que isso, no nível individual, é que você tem as picuinhas, as brigas, chegar até uma agressão ou matar alguém, porque você não está praticamente bem com o que há dentro de você. E ele fala que as guerras que houve no passado era aquilo que estava dentro sendo exteriorizado para fora, tanto as guerras entre Japão e China, as duas Coreias, a Guerra Fria. Ele fala nesse livro, O Encontro da Sombra, que tudo que acontece fora no cenário exterior é uma projeção do interior do ser humano. Então, mais uma vez, o que está dentro de mim vai verberar, vai ser criado como realidade fora. Então, essa guerra lá entre a Ucrânia, não entre a Ucrânia, mas a Rússia, a invasão da Rússia pela Ucrânia, é uma agressão aos tratados de paz que tem dentro do nosso país, vamos dizer assim, globalizado e democrático, certo? Tem o tratado, tem o exército da OTAN, tem a União Europeia, e por a Ucrânia não está, vamos dizer assim, querendo se filiar, ou querendo, vamos dizer assim, fazer parte de algumas leis da Rússia, e querer ser parte da Europa, da União Europeia, ou então fazer parte da OTAN, a Rússia vai lá e quer, vamos dizer assim, anexar, tomar e atacar, e aconteceu essa noite agora a invasão. Então, assim, vamos estar conscientes, vibrando, acreditando que não vai, vamos dizer assim, ser de proporções horríveis, né, para não ter uma conotação mundial. Que o Criador possa, vamos dizer assim, de certa forma, intervir, usando o homem, pessoas sábias, a União Europeia, a OTAN, a ONU, países com mais peso, vamos dizer assim, em resoluções de guerra, de economia, sanções econômicas, pode acontecer, mas é isso. Falando sobre isso, a guerra é uma consciência criada no homem e externalizada de um jeito que hoje a gente estamos vendo aí, né, um caminho. Deus, Deus o Criador, tomara que impeça, né, isso e que não vá para uma conotação de guerra mundial. Então vamos passando aqui para o texto do livro, que diz o seguinte, sobre a consciência e o poder dela. A consciência cria a realidade física e material, emocional e mental em todos os seres vivos. Primeiro ponto, essa consciência que estamos falando aqui, ela foi desenvolvida mais ainda no homem, por conta do raciocínio e a fala. Em todos os seres tem uma consciência, em alguns bem limitada, mas em nós, seres humanos, criado à semelhança do Criador, essa consciência, ela está mais evoluída, ou é uma das maiores, porque temos o raciocínio e a fala. Outros seres não existe isso. Olha só. E, afinal de contas, o que é a consciência? A consciência é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana, como falei. Em nossa espécie, nós seres humanos, ele está altamente desenvolvido. E através dela, criam-se a possibilidade para subir a níveis mais altos e de integração com o conhecimento e com a espiritualidade. Mas também do outro lado, tanto essa consciência tem o poder de elevar o homem, sendo a consciência, vamos dizer assim, esmeuriçada, aguçada, trabalhada, leva o homem ao conhecimento e a uma busca pelo espiritual, transcender o que está, vamos dizer aqui, envolvendo o nosso contexto, mas também tem um poder inverso de levar o homem ao buraco, à escuridão, a sua alma bem animalesca e perder a busca pelo conhecimento e chegar a uma busca mais aguçada pelo Criador. Por isso que hoje em dia nós vemos sociedades, pessoas, grupos, religiões, conceitos espiritualistas, uns bem avançados
e outros bem medíocres e pequenos, rasos, com ideias ainda desumanas sobre o outro, sobre aquilo que não entende, aquilo que não crê, tá certo? Vamos para frente. Assim, a consciência tem não apenas a percepção definida dos fenômenos próprios da sua existência, interior ou exterior, mas também se apropria do conhecimento dessas percepções, se capacita e rege os conceitos morais, éticos que conduzem as ações e intenções relacionadas a si próprio ou aos outros. Com essa consciência, as pessoas podem perguntar, terem ideias de onde elas estão, certo? Quando essa consciência está dominada por um sistema, por uma religião, por uma ideologia, perdão, essa pessoa nunca vai perguntar aonde ela está, o que ela pode fazer para melhorar, da onde ela veio, qual as dificuldades que ela está tendo, por que aparece dificuldade e ela não sabe sair daquilo. Então, existe um pensamento muito crítico sobre quem está dominando você, né? Se é você mesmo ou alguém de fora. Existe uma frase interessante que fala: se você não domina a sua mente e você se autoconhece, certo? Alguém vem de fora e domina você, porque conhece o poder da nossa mente. Então, assim, quem não conhece o poder da mente para o autoconhecimento, alguém vai conhecer e vai dominar você. É o que nós vemos hoje. Vou criticar aqui uma crítica pesada para o nosso Brasil. A questão de pessoas que são cegamente esquerda e cegamente de direita. E o nosso país não anda porque os dois acham que estão fazendo a coisa certa. E mesmo que um diga que isso aqui é certo, o outro não vai. O outro diga que seja certo e seja certo, certo? O outro não vai concordar, porque os dois não se unem. Então, quando ideologias extremas estão, vamos dizer assim, sendo manipuladas, e às vezes são metade do país, vamos dizer assim, eles não olham para criar um caminho do meio, para melhorar o Brasil, melhorar a política, melhorar a educação, melhorar tudo aqui no Brasil. Né? Quando os dois não se unirem, eles vão serem ponta de lanças de direita, de esquerda, de qualquer presidente que entre, sempre vai haver esse separatismo de esquerda e direita, e ninguém luta por nada, e ninguém vai em busca da melhoria do coletivo, mas sim do individual, ou seja, do nível egóico. Eu sigo uma pessoa no Instagram e ela colocou um vídeo, né, no seu story, vários stories, e ela falando da manifestação na Suíça, que lá estaria movimentos LGBT, movimento transexual, movimentos negros, ou seja, movimentos da esquerda, da direita, com faixa pedindo para que o governo tirasse ordem sobre o que está acontecendo agora, sobre a questão de ser obrigatória a vacina, de ser obrigatório o cartão, o passaporte, de ser obrigatório isso e aquilo. Todos estavam reunidos ali para pedir para o governo que não apoiasse algumas ideias que eles queriam. Então, não estava ali a esquerda brigando por uma coisa e a direita por outra, mas estavam todos unidos ali em uma só bandeira, a bandeira da Suíça, a ideologia, a precisão, a necessidade dos suíços. Então, eu fiquei muito alegre olhando para isso, vendo que há uma possibilidade das pessoas brigarem por isso. Então, quando essa consciência se reúne e unifica para um propósito, tudo pode ser, vamos dizer assim, criado. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser renovado. E brigar pelo um bem comum. Mas aqui o nosso Brasil fica à esquerda de um lado, com os seus conceitos, sei lá, muito egóico, e do outro lado, a direita do mesmo modo também brigando, e não há paz entre outros. Usa de muita fake news, de muita mentira, para acusar um lado de aberrações, assim como o outro também da mesma maneira age.
Então, nessa questão de perguntar o que eu estou fazendo, quem está me movimentando, quem está me dirigindo, será que você tem consciência de que você é livre e está fazendo a coisa certa? Ou você está sendo governado por uma ideia exterior e você pensa que está livre? Porque a questão é essa. Há uma manipulação para que o ser humano venha ser, vamos dizer assim, manipulado, controlado e, de certa forma, usado para o propósito dos maiores. Aqui no Brasil é política. Nosso Brasil é pobre de política em termos de ações sociais, e tudo que a gente tem deles são migalhas. Eles governam para si mesmos. Então, vamos acordar, vamos buscar uma consciência refinada, lutar pelo coletivo, pelo Brasil e não pela bandeira esquerda ou direita. Eu prefiro o caminho do meio. Se eu não posso fazer, eu faço por mim. Se eu não posso ir atrás de nada por ninguém, eu vou por mim. Quando der, a gente faz. Mas se todo mundo estiver lutando pelo coletivo, as coisas mudam, tá certo? Olha aqui. Onde estamos? Uma consciência livre, uma consciência que está, vamos dizer assim, procurando o autoconhecimento, ela vai trazer luz para ela e para quem está ao seu redor. Para terminar aqui, depois eu continuo no outro vídeo sobre a consciência. Olha só que coisa interessante. Talvez essa seja uma das questões mais importantes para começarmos a entender. Todo o processo da vida do ser humano, fisicamente, nós estamos aqui neste mundo chamado Terra. Isso a gente entende. E conhecemos o processo de nascimento até a morte. Mas isso não é suficiente para realmente chamarmos a vida de plena. Os valores imagináveis como amor, inatingíveis como amor, conhecimento, alegria e sucesso fazem parte da necessidade humana e encontra-se em níveis ou dimensões de vida que estão além da matéria. Ou seja, quando brigamos, quando ficamos nas discussões literárias, quando ficamos nas discussões pequenas da vida, isso nunca vai acontecer. A plenitude, o amor, a consciência de luz, a consciência do poder, a consciência coletiva, a consciência de sair do individual e ir para o coletivo, procurar solucionar as coisas que nós estamos passando. Se cada um olhar e procurar cuidar de si mesmo, ver o que estamos falando, comendo, pensando, vibrando, isso influencia. E isso de modo individual. Se todos fizerem no coletivo, há uma mudança, certo? Há uma mudança. Então, quando a gente estuda a questão da consciência, o que ela faz em nosso corpo, quando você tem uma consciência muito espiritualizada, de amor, de paciência, de luz, de contentamento do que está acontecendo, aceitação do trabalho para a mudança, o seu corpo com certeza terá uma saúde boa. Você não tem inveja, raiva, você não procura estar em brigas, em picuinhas, em coisas que trazem, vamos dizer assim, uma guerra de certo modo para você. O seu corpo, ele reluz. Quando é o contrário disso, você pode estar arrecadando doenças de todos os tipos. E às vezes pessoas novas morrem como se fosse velho, e pessoas velhas morrem como se estivesse novo. Então, paradigmas a serem quebrados, certo? Eu conheço pessoas que procuram, vamos dizer assim, terem vidas tranquilas através de renovação da consciência, do amor, a busca pela paciência, perseverança, gosto de ler livro, de ouvir uma música boa, de assistir algo bom. Então, tudo que você traz para a consciência, com certeza, vai ter um impacto profundo no seu corpo. Olha que descoberta que a Cabala traz. A Cabala, ela fala que a consciência divina pode restaurar todo o corpo. Livros como o Provérbio fala de palavras, de consciência, de alma. O próprio Jesus falou em um dos evangelhos que se o seu corpo, se a sua mente, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será trevas. Falando de consciência, hoje em dia
nós podemos mudar toda uma situação ruim que estejamos passando se mudarmos de consciência, se mudarmos de fé, de paradigmas. Enquanto isso não acontecer, você e nem o país, nem uma sociedade, nem o mundo vai sair do caos que se encontra. E uma demonstração, vamos dizer assim, do que estamos vendo agora, uma evasão, né? Um país grande, enorme, né? O maior do mundo, querendo invadir um país tão pequeno em comparação ao dele. Isso é um caos do que está sendo vivido interiormente, talvez pelo Putin, né? Pelo que aqueles que o rodeiam, que o governam junto à Rússia. Então, antes que chegue a uma guerra exterior, cuide dela no interior. A Cabala fala de você estar bem consigo mesmo, você estará bem com o mundo todo. Então, pessoal, procuramos buscar luz, procuramos buscar empatia com o outro, entender e não querer levar sua ideia ao extremo, empurrar na garganta da pessoa como uma espada, como uma lança. Não, o que você tem, reluz. Que só assim o mundo melhorará. Só assim o mundo estará pronto para o Mashiach vir. Tá certo? Esse vídeo que você possa meditar e buscar sobre a consciência. Talvez eu fale mais sobre a consciência numa segunda parte, porque o texto é muito longo e eu gosto de fazer vídeos pequenos, no máximo 25 minutos. Então, assim, que possamos ter um entendimento bom da vida, da espiritualidade, buscar a Kabbalah, buscar o entendimento, buscar... A luz está em todos os conhecimentos que possamos ter. Eu estudo psicologia, filosofia, eu estudo tudo que está ao meu redor, eu estudo para que a gente possa ter uma consciência limpa diante do que está acontecendo agora, do que pode acontecer mais na frente. Então que a luz do Criador possa, né, proteger o Brasil e que um dia a consciência de esquerda e direita possa estar unida pelo Brasil e não pelo partido, porque enquanto o Brasil viver com essa disputa, né, esquerda e direita, como se fosse dois times de futebol, Flamengo e Vasco, São Paulo e Palmeiras, o Brasil não vai sair do que está passando agora. Então, assim, não queira que os políticos mudem o Brasil, mas nós, nos educando, estudando, buscando conhecer os nossos direitos, é que vai haver uma mudança, sim, no nosso Brasil. Então, que vocês possam compartilhar o vídeo, o canal, curtir, se inscrever, para que isso possa expandir mais ainda. Então, até mais. Shalom Aleichem.